Nós então, com o domingo de Ramos, nós abrimos a Semana Santa. E é interessante então que a liturgia de hoje nos coloca nesses dois cenários. O evangelho que nós ouvimos no primeiro momento, que apresenta aquele momento de extremo entusiasmo da multidão que acolhe Jesus, que saúda Jesus, aclama Jesus como rei. Todo esse percurso que Jesus faz até chegar em Jerusalém, e que certamente pelo caminho vão ajuntando pessoas, aqueles que começaram a acompanhar, ainda entusiasmados, movidos pelo grande milagre da ressurreição de Lázaro, vão compondo esta comitiva que acompanha Jesus para Jerusalém. E pelo caminho, essa multidão vai aumentando sempre mais, acompanhando Jesus. E as pessoas começam a cortar galhos das árvores, a colocar roupas pelo caminho, fazendo esse percurso de Jesus. Cortam palmas e ramos para saudar Jesus. Mas é interessante que nesse trajeto, Jesus, quando está chegando a Jerusalém, e que começa a descer em direção ao templo, ele enxerga toda a cidade, enxerga toda a extensão da cidade. E em meio a todo aquele entusiasmo, toda aquela euforia, aclamação, já nesse percurso, antes mesmo que Jesus esteja chegando dentro da cidade, ele enxerga na extensão toda a cidade, começa a descer e ele vê a cidade inteira. E nesta hora, observa um evangelista que Jesus chora. Se no momento de extremo entusiasmo, uma multidão, uma comitiva acompanhando Jesus, e ele olha Jerusalém e o texto diz que ele chora. E por quê? Jesus chora ao contemplar Jerusalém. Jesus chora e vê aquela cidade e ele diz, exatamente ao olhar aquele panorama, ele diz: ó, se ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Evidentemente, Jesus sabia que Jerusalém tinha se distanciado completamente de Deus por causa do pecado, da ignorância. Então, apesar de ele estar cercado de uma comitiva, de uma multidão, ele expressa isso. Talvez os discípulos tenham ficado desconcertados ao ver que em meio a todo aquele entusiasmo, toda aquela aclamação, que ainda nesse percurso, e cada vez mais aglomerando, juntando mais gente nesta multidão que acompanhava Jesus, ao momento que ele olha toda a cidade e chora. E diz: ó, se hoje, se ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Sabemos então que Jesus acaba entrando na cidade e cada vez mais aumenta o clamor, o grito daquela multidão que aclama Jesus. E chega um momento que os fariseus tentam coibir a multidão, coibir as pessoas de aclamar Jesus, e ele vai dizer: se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus então sabe que está fazendo um caminho, sim, que está justamente indo para realizar plenamente o mistério da salvação, ou seja, a redenção dos homens. Ele sabia, Jesus não foi preso à força, Jesus livremente, ele entrega a sua vida. Ele vai livremente e consciente de cumprir a vontade do Pai para redimir a humanidade. É o ato livre de Jesus que vai. Então ele sabe que é para isso que ele está indo, para o desfecho desse mistério de amor, entregar a sua vida. Evidentemente, naquele aparato de processo condenatório de Jesus, tantas acusações feitas contra ele, nós percorremos o Evangelho nesses dias, vendo esses embates, né? Então, esse ajuntamento de condenações, de acusações contra Jesus, montando esse processo condenatório contra ele,
certamente, o que está no eixo desta condenação de Jesus à morte são os nossos pecados. Ele carregou, diz o profeta Isaías, Ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele levou para a cruz a miséria humana. Então sabemos que esta foi a atitude extrema de amor de Deus ao aceitar fazer o caminho da cruz, submeter-se ao sofrimento, e exatamente aquela multidão que aclamava Jesus, que gritava, que fazia uma retrospectiva da vida pública de Jesus, de tudo o que ele fez, dos milagres que ele realizou, de todas as coisas que Jesus fez. Aquela multidão aclamava: bendito que vem em nome do Senhor, toda entusiasmada, porque lembrava as maravilhas que Jesus tinha feito. Mas Jesus se submete à condição humana. Ele aceita o martírio, ele aceita a cruz, ele aceita a humilhação. E certamente instigada pelas autoridades, aquela multidão se cala daquele clamor e aparece num outro cenário com uma outra voz, diferente e irreconhecível: crucifica-o, crucifica-o. Amados irmãos, quando eu disse há pouco que quando Jesus ia descendo em direção ao templo de Jerusalém, que contemplava a cidade, ele chorou. Então Jesus sabia justamente que aquele distanciamento dos homens de Deus, ele sabia, então ele previa as consequências para Jerusalém. Mas ele disse: se nesse dia ao menos tivesse a compreensão do que pode te dar a paz, se naquele dia em que as pessoas estavam ali aclamando Jesus como rei, e de fato ele era o rei, mas não na compreensão deste mundo, e ele entrega a vida para dar esta condição de vida a toda a humanidade, nós só podemos compreender o mistério da paixão se nós mergulhamos intensamente no amor de Deus. Se nós compreendemos a entrega de uma vida que foi livre, Jesus entregou livremente a sua vida. Como eu disse, recente nós, ao ouvirmos no Evangelho os embates de Jesus com os mestres da lei, nós vimos que por alguns momentos eles tentaram matar Jesus. E o Evangelho sempre dizendo que Jesus saiu e fez seu caminho. Agora, ele livremente faz o caminho para Jerusalém, entrega livremente a sua vida por amor. Evidentemente, a liturgia de hoje nos permite fazer a escolha. Se nós queremos estar como Simão Cirineu, que se coloca ao lado de Jesus para dividir a cruz nos ombros com ele, ou do lado de Judas, de Pedro, de outros que abandonaram Jesus, ou aqueles que ficaram olhando de longe para ver o que ia acontecer. Mas o convite que Jesus deseja fazer a cada um de nós é poder fazer o caminho da cruz com Ele. Esse é o caminho que nós precisamos percorrer, o caminho da cruz com Jesus. E é nesse caminho da cruz, oferecendo sim os nossos ombros para dividir o peso da cruz, para partilhar o peso da cruz, é que nós então podemos entender a vida que Ele nos oferece. Amados irmãos, como eu disse, de todos os processos, de todas as acusações que forjou um grande processo contra Jesus, o que nós precisamos descobrir que a causa da sua morte na cruz foram os nossos pecados. Por suas chagas nós fomos curados. Que nesta Eucaristia de hoje, deste domingo de Ramos, em que nós iniciamos a Semana Santa, e que de fato esta semana nos mergulhe no mistério de Deus, nos mergulhe nesta contemplação, desta força da vida que está na entrega da vida de Jesus, na capacidade de restauração da nossa vida. Quando Jesus oferece a sua vida, Ele se submete aos sofrimentos, Ele se submete às humilhações dos homens, para que nós pudéssemos recuperar a vida. Então, a Semana Santa de fato é uma intensa semana, é uma grande semana,
E graças a Deus, porque São Paulo diz numa de suas cartas: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esse tempo que nós estamos passando, por mais que pareça um tempo de grande provação, que ele possa contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Que a Semana Santa possa nos levar, de fato, a um profundo recolhimento no mais profundo do nosso coração, no mais profundo da nossa vida. Sim, que nós possamos viver uma semana verdadeiramente santa, como a igreja sempre ofereceu, mas tantas vezes ela não foi santa para nós, pela dispersão, sim, pela dispersão da nossa vida, pelos entretenimentos da nossa vida, ela não foi tão santa como deveria ser. Mas talvez Deus nos concedeu, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E que possa de fato ser uma semana intensamente santa, que contribua para cada um de nós mergulhar no mais profundo do nosso coração. E de fato, como Simão Cirineu, oferecer os nossos ombros para fazer o percurso desse caminho do Calvário com Jesus. Só assim nós podemos experimentar a vitória da vida. Sim, só assim nós podemos experimentar a vitória de Cristo, fazendo o caminho do Calvário, ombro a ombro, com Jesus, dividindo o peso dos sofrimentos e das dores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre seja louvado.